Melo, e as informações do esporte. Hoje tem rodada importante do Campeonato Brasileiro, hein, Felipe? Tanto lá na parte de cima quanto na parte de baixo tem movimentações aí que podem colocar times mais próximos da taça e aqueles que estão lá perto do rebaixamento, mais próximos da segunda divisão, né? Bom dia. Tudo bem, Pedro? Bom dia para todo mundo. Olha, hoje poderemos ter um novo líder do Campeonato Brasileiro. Poderemos ter troca na liderança hoje do Campeonato Brasileiro, porque hoje tem confrontos diretos. Por exemplo, às 8 horas da noite tem São Paulo e Bragantino na Vila Belmiro, com o mando do São Paulo. O São Paulo não pode utilizar um Morumbi, que está alugado para show, então vai jogar no estádio da Vila Belmiro. Não conseguiu ali negociar nenhum estádio aqui na Grande São Paulo. Então vai para a Vila Belmiro jogar 8 horas da noite contra o Bragantino. Se o Bragantino vencer o São Paulo, o Bragantino assume a liderança do Campeonato Brasileiro. Só que mais tarde tem Palmeiras e Flamengo lá no Maracanã, com transmissão da Rádio Bandeirantes. O Pedro Ramiro já está por lá. Flamengo e Palmeiras jogam às 9h30. Se o Palmeiras vencer, ele rouba a liderança do Bragantino ou do Botafogo, né? O Botafogo hoje, Pedro, pode terminar na terceira colocação do Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira, porque o Botafogo só joga amanhã contra o Grêmio. Portanto, jogos importantes. Às 7 horas da noite, Inter e Fluminense, o Inter lutando para sair da parte de baixo. Às 7 da noite também, o duelo dos desesperados, América e Coritiba. Às 8 da noite, Atlético Paranaense e Fortaleza, um duelo direto pela Libertadores. E às 8 da noite, São Paulo e Bragantino. E às 9h30, Flamengo e Palmeiras. Traduzindo, temos grande chance de ter um novo líder do Campeonato Brasileiro já nesta quarta-feira. Champions League, o que você conta pra gente aí dos jogos da rodada de ontem, Felipe? Ontem na Champions League tivemos grandes jogos. O Borussia Dortmund venceu o Newcastle por 2-0. O Barcelona perdeu do Shakhtar Donetsk por 1-0. A Lazio derrotou o Feyenoord por 1-0. O Porto venceu o Antwerp por 2-0. Manchester City 3 e Young Boys 0. Milan 2, PSG 1. Tivemos ainda Atlético de Madrid 6-0 no Celtic. E o RB Leipzig jogando fora de casa e vencendo o Estrela Vermelha por 2-1. Jogos de hoje: Real Sociedade e Benfica, Napoli e União Berlim, RB Salzburg versus Inter de Milão, Copenhagen contra o Manchester United, Barcelona versus Galatasaray, Arsenal e Sevilha, PSV e Lens, e o Real Madrid joga contra o Braga. São jogos de hoje da Champions League. Ontem, após a vitória do Manchester City contra o Young Boys, o Pep Guardiola, o técnico espanhol do Manchester City, disse em entrevista que gostaria de conhecer o dinizismo e parabenizou o tricolor carioca, o Fluminense, pelo título da Libertadores da América. Me gustaría saberlo. La próxima vez que nos pegamos bien me lo puede contar. So, felicidades a Fluminense por ganar a Libertadores. Sé lo importante que es en Sudamérica ganar ese trofeo y bueno, los dos tenemos partidos para, todo el mundo dirá que normalmente no, la final del Mundial de Clubes tiene que ser así, pero antes hay otros equipos. Ele diz assim: parabéns para o Fluminense, campeão da Libertadores, o campeonato tão importante, e eu quero conhecer esse estilo dinizismo que todo mundo está falando do técnico da seleção brasileira, o Fernando Diniz. Ô Guardiola, pode esperar, a sua hora vai chegar. Mentira, torcedor do Fluminense não cantou isso, hein, gente? Não cantou isso. A entrevista foi pro Fred Caldeira, repórter da TNT Sports, após a partida ontem, a vitória do Manchester City. Então é isso, Guardiola falando do Diniz. Poderemos ter no Mundial de Clubes, na final, Fernando Diniz versus Guardiola, Manchester City contra o Real Madrid. Rapidinho, que a gente tem 1 minuto. Tem uma notícia aí com o nome do jogador aí. Como é que foi essa história aí do cara que trocou o clube aí? Fizeram uma brincadeira? Essa é boa. O Milan jogou contra o PSG e o PSG hoje tem o Donnarumma, Didio Donnarumma, que é um goleiro italiano que hoje joga no Paris Saint-Germain, mas ele foi criado no Milan. Ele estreou no Milan em 2015 com 16 anos no gol titular. E aí, na temporada 2021, ele pediu a transferência, saiu de graça e foi jogar no Paris Saint-Germain para ganhar mais. E aí, a torcida ontem, foi a primeira vez que ele voltou a jogar em Milão, e a torcida fez imprimiu várias notas falsas de dólar com a cara dele. E o apelido dele virou Dollaruma. Donnarumma. O pessoal não perde a chance, né? Virou Dollaruma. Aí. Pra quem tá acompanhando a nossa live, dá pra ver a cara do Didio. Fizeram até uma nota ali, né? Escrito mercenário ainda e tal. Ninguém perdoa. O povo não perdoa, é isso aí. O Dollaruma, muito boa. Muito bem. Ô, Felipe, falar em goleiro, viu? Ontem assisti o documentário sobre o Higuita, tá no Netflix aí. Quem gosta de futebol, não perca, viu? Bem interessante.
interessante o documentário sobre a história do goleiro colombiano. Uma peça, o Higuita, né? Eu vou assistir, eu não assisti ainda não. Você vai gostar. Vou acompanhar. 6h40, valeu, Felipe Melo. Rede Bandeirantes.